Bom dia, bem-vindos ao Café com a Sil. Hoje com um convidado pra lá de especial, que é o Leandro Ferreira, porto-alegrense, que mora na Espanha há um tempo grande, que até a primeira vez que a gente conversou eu achei que ele era espanhol, mas ele é aqui gaúcho, e que faz um trabalho belíssimo, uma pesquisa muito aprofundada, muito séria sobre fáscia. Então, nós sobreviventes do jogo do João Fonseca de ontem, maravilhoso. O João tá de parabéns. Bom dia, Leandro. O João tá de parabéns pelo que conquistou realmente estar diante de um número 2 no mundo e tá vencendo todas as barreiras. Bom dia, Leandro! Bom dia, Sil. Tudo Tudo bem? bom? Quanto tempo que a gente não conversa? Pois é, agora mesmo eu estava olhando ali na nossa conversa do WhatsApp e em abril vai fazer 2 anos. Eu pensava que tinha sido o ano passado, e faz 2 anos já. Faz 2 anos. Eu imagino que muita É, coisa foi adiante nesses 2 anos, nas tuas pesquisas, né, Leandro? exatamente, pois é verdade. Quando a gente, eu sempre gosto de fazer essas coisas assim, de repente lembrar, né? Sei lá, chega o Natal, aí eu penso o Natal do ano passado, ou chega o Ano Novo, aí eu lembrando de ti, assim, pois é, desde que a gente falou até aqui, algumas coisas aconteceram realmente. Que coisa boa! E eu tenho muita coisa para perguntar, mas a primeira coisa, assim, eu quero que quem não assistiu a nossa live há 2 anos atrás, que esses dias eu até botei de novo no meus stories para as pessoas relembrarem, apesar de ter Sim. sido 2 anos atrás, aquela live é muito atualizada, porque a fáscia, tudo que apresentar é atualizado, né? Mas assim, ó, mostra para nós de novo quem tu é, este gaúcho que é espanhol, né? Sim, Que ainda não tem mais exatamente. sotaque de gaúcho, nem sabe se fala português. Pois é. Não, até eu sempre começo, quando eu tenho que fazer alguma conversa em português, eu também peço desculpa ao pessoal, porque tem muitas palavras que eu vou confundir certamente. Não tem Expressões problema nenhum. mas a gente vai se entender, que é o importante. Pois é, então, sou natural de Porto Alegre, realmente, agora, semana que vem eu vou estar fazendo 50 anos de idade, e com 26 anos de idade eu decidi sair de Porto Alegre. Eu estudei a licenciatura em Educação Física na antiga IPA, que o ano passado, quando eu fui fazer uma visita aí na PUC, fiquei super triste, porque não Bom sabia que dia, que o Lê. IPA tinha fechado. É, acabou. E, mas, felizmente, eu peguei uma época do IPA onde os profissionais que se formaram ali tinham um nível muito alto. E fico feliz por isso. E aí no ano 2002, 2001, 2002, fui para São Paulo e para fazer uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício. E depois dessa pós-graduação, aí eu decidi vir para a Espanha, para começar um estudo de doutorado. Aí cheguei na Espanha no ano 2002, exatamente. Aí fiz 4 anos de estudo de doutorado, depois a tese doutoral, mas aí teve vários processos no meio do caminho que finalmente a minha tese doutoral eu fui defender ela no ano 2016, no ano 2016, que foi no ano 2013, quando eu comecei com os estudos da tese doutoral, aonde eu tive o primeiro contato com a fáscia, que até então o meu conhecimento sobre faixa, não posso nem dizer que era baixo, era nulo, né? Conheci o tensor da faixa lata, a faixa plantar, Nada. e já era, não, nada mais, nada mais. Mas, como o foco principal da minha tese doutoral era sobre, naquele momento, a autoliberação miofacial, ou autoliberação facial, com o uso do foam roller, então, tinha a opção, né, de me atualizar ou conhecer o que era a fáscia
nesse momento, e tudo relacionado com a faixa. E a partir de aí começou todo um interesse pessoal e profissional em cada vez mais conhecer esse mundo da faixa, né? E agora também, parando para pensar, porque para mim parece que foi ontem, já passaram quase 3 anos, 12 anos, que foi em dezembro de 2013, que eu comecei com tudo isso. E aí a coisa foi evoluindo, até que no ano 2022 eu comecei a dar aula na Faculdade de Ciências da Atividade Física e Esporte, aqui na Universidade Católica de Valência, e ali eu dou aula de fisiologia do exercício, eu dou aula também de atividade física e saúde, mas a minha relação com a Universidade Católica começou no ano 2018 como professor convidado do mestrado para falar sobre fáscias também. Porque aí nesse meio do caminho, digamos que eu fiz uma fusão, né, entre os conhecimentos como educador físico e com a fáscia. Então, todo o meu trabalho está voltado para a questão do movimento através do tecido miofascial, como o movimento pode ter um efeito ou como vai impactar na organização do tecido miofascial, ou essa organização do tecido miofascial como possa impactar também no movimento, né? E aí vem coisas de questão de desempenho, questão de lesões, questão de recuperação de lesões, questões de tratamento sobre as dores recorrentes, aquelas dores que voltam uma e outra vez. E aí eu continuo. E tudo começou começou com os surfistas, né? Com os surfistas, aí eu não sei por que tu me pergunta isso. Vamos ver. Eu fiquei com a sensação que tu fazia preparação física para um surfista, não era isso? Sim, eu tenho um grande amigo, colega da época do colégio, no São João, eu estudei no São João, é o meu primeiro grau, e depois do segundo grau eu fui estudar no Dom Bosco. Mas esse grande amigo, o nome dele é Ki Fornari, ele é locutor de rádio, na Atlântida, e tem um programa de surf. E aí, eu acho que foi mais ou menos nessa época, uns 2, 3 anos atrás, a gente retomou o contato e tudo. Aí ele me falou que ele continuava competindo, e só que ele estava sentindo que estava travado, né? Estou um pouco travado, porque a gente já com 45, 46 anos, e aí eu disse para ele, cara, eu vou te mandar uns exercícios, que eu acho que vai ser bom para ti. E ele começou a utilizar nos aquecimentos deles antes das competições, e até hoje ele continuou utilizando, mas é um pouco essa leitura, né? Porque a minha profissão, ela é um pouco assim, né? De eu ter a pessoa na frente, e eu tendo essa pessoa na frente, eu tenho que analisar essa pessoa, né? Qual é a realidade dela, e a realidade física dela. E a partir daí, selecionar e desenhar os exercícios em função do que essa pessoa está necessitando, mas também, nesse caso, interpretando toda a parte da anatomia e da fisiologia do próprio tecido miofascial, né? Então, aí eu desenhei esse exercício para eles. Vamos começar por aí, porque teve uma pergunta muito interessante. Se a perda de flexibilidade com o passar dos anos, já que tu falou que o Ki Fornari estava beirando aos 50, está relacionada com a fáscia? Claro, isso que tu está falando, né? A questão é que tudo no tecido facial, não é que o tecido facial seja uma coisa nova, não é. Porém, durante pelo menos 200, 300 anos, a ciência não deu muita importância para a questão da faixa, né? Num princípio, pensava que a faixa fosse só um material para preencher espaços e que não tinha mais funções, de que nada mais que preencher o espaço entre a pele, a parte subcutânea e os órgãos, as estruturas ósseas, etc. Mas o que está acontecendo? Então, estão vendo que realmente a face ela é uma parte ativa do corpo, ela é uma parte fundamental do corpo. E nos últimos anos está estudando
todas as semanas eu tento estar atualizado, mas é muito complicado. Então, todas as semanas eu recebo artigos novos, recebo material novo, mas está assim, tá vindo uma pesquisa numa velocidade impressionante. E já há um ano atrás, mais ou menos, saiu algumas revelações enquanto a como os hormônios, né, como os hormônios, no caso, os hormônios femininos, afetam a qualidade do tecido facial ou essa relação entre os hormônios femininos e a flutuação dos níveis de flexibilidade, por exemplo, ou de flexibilidade, de elasticidade, em função da própria característica biológica da mulher desses ciclos hormonais, né? E agora, recentemente, agora eu vou falar um pouquinho mais disso daí. Sim, sim, sim. E também agora, foi o ano passado, em junho, julho de 2025, um outro artigo falando nessa questão também dos hormônios masculinos, como também afeta essa questão. E se a gente parar para pensar, né, no caso das mulheres, as mulheres elas têm uma característica biológica que esses ciclos hormonais, com o próprio ciclo menstrual, e se a gente for parar para pensar, tem os níveis de estrogênios, os estrogênios no princípio do ciclo menstrual, eles estão muito baixos, e a progesterona está mais alta. E chega no período de ovulação, o estrógeno vai subir, da mesma maneira que também na gravidez. E se a gente pensar na gravidez, o que acontece na gravidez? A gente tem toda uma expansão da parede abdominal, uma questão da elasticidade, então o tecido está muito laxo. Isso também acontece no período ovulatório. Tanto é assim que em níveis de lesões, por exemplo, em níveis de lesões, as lesões mais comuns acontecem de como é que se fala em português? Quando torce o tornozelo, torce o tornozelo, as questões de tendões de Aquiles, todos os tendões estão mais laxos no período ovulatório, por esses altos níveis de estrogênio. E na questão, por exemplo, da dor pré-menstrual, que é prévio ao período ovulatório, onde os estrogênios estão baixos, aí a progesterona está mais elevada, aí o tecido está mais rígido. Então, existe uma relação direta entre os níveis hormonais e a produção de colágeno de tipo 1, que é um colágeno mais rígido e resistente, e o colágeno tipo 3, que é mais elástico. Quando o estrogênio está muito elevado, o colágeno tipo 1 diminui a síntese e aumenta a síntese de colágeno tipo 3, que é necessário para esse período de ovulação, para esse período da própria gravidez. E no período pré-menstrual, o que acontece? O estrogênio está baixo, a progesterona está elevada, então tem mais colágeno de tipo 1 sendo sintetizado e tem muito que ver com aquela típica dor nas costas das mulheres prévio ao período menstrual. E o que acontece na menopausa? O que acontece na menopausa? Os estrogênios vão baixar, vai ficar somente a progesterona, e aí a mulher começa a experimentar um aumento da rigidez. E na questão do homem, são os hormônios androgênios, no caso da testosterona, que acontece a mesma coisa. Quando a testosterona está num nível fisiológico, nessas idades pré-andropausa, a nossa flexibilidade e elasticidade ela é normal. Mas quando o homem começa a perder ou começa a diminuir esses níveis de testosterona, também começamos a experimentar mais rigidez. E recentemente é o que foi visto, o tecido miofacial, o tecido facial, ele tem receptores hormonais. Então ele é totalmente sensível no caso da mulher, às flutuações hormonais, e no caso do homem, que a gente não tem as flutuações, mas a gente tem uma decaída dos hormônios masculinos, e a mulher também tem hormônios masculinos, que com a menopausa e a andropausa, esses níveis eles vão ser modificados. Com certeza que o trabalho que a gente possa fazer através do corpo, a gente não pode recuperar os níveis hormonais, mas a gente pode tentar contrarrestar esses efeitos, né? Esses efeitos químicos. Isso que eu ia te perguntar. Não cabe a nós, profissionais do movimento,
ou indicar usar hormônio, nem nada. Precisamos saber. E tu acha que nós temos uma solução através do movimento para ajudar? Afinal de contas, a diminuição, essa alteração hormonal faz parte da vida, né? Tem uma razão de ser, tanto que tu fala no período ovulatório e tudo. Nós temos, através do movimento, como colocar uma vida mais móvel para essas pessoas que estão na manipulação hormonal? Com certeza, porque a gente não pode isolar as questões, né? A gente tem uma tendência muito a isolar as coisas. Bom, a faixa funciona por um lado, bom, mas a gente também tem outra questão importante, que é a questão do músculo, né? O músculo, ele também está sendo vendo nos últimos anos como um órgão ele não produz diretamente hormônios, mas ele produz uma série de substâncias que a gente conhece como as mioquinas, e essas mioquinas, elas são desencadeantes de produção hormonal. E tem vários estudos que do músculo ser considerado agora um órgão endócrino é uma coisa maravilhosa, né? Abriu uma luz para nós entrarmos com movimentos mais corretos para poder ajudar esse órgão, né? Exatamente. Isso a gente sabe que aquelas pessoas que têm uma vida ativa, digamos que essa velocidade de caída hormonal, ela é diferente. Então não é a questão ela não está ligada exclusivamente à idade. O problema é que normalmente a determinadas idades, por exemplo, na idade isso está mudando muito, né? Com 60, há 20 anos atrás, 60 anos, a pessoa já estava aposentada e não fazia nada. Hoje em dia, com 60 anos, as pessoas já estão muito ativas, né? Então, o que acontece? Não é que com 60 anos a tua produção hormonal cai. Não. Com 60 anos, a gente está programado para que diminua, porém, existe uma outra coisa que é a própria predisposição física da pessoa. A gente sabe que aquelas pessoas que estão ativas durante toda a sua vida, essas caídas hormonais, elas são numa velocidade diferente. E volto a repetir, se tem hormônio, a faixa ela vai responder. Mas ela responde em função dos níveis desse hormônio. Então não é uma questão de que com 50 anos chega a menopausa e tudo se acabou. A gente sabe que cada vez mais esse ponto da menopausa, ele parece ser que ele está chegando mais tarde. Cada vez tem mulheres que estão com 55, inclusive quase com 60. E como pode ser isso, né? Espero que eu tenha aqui um controle de tempo no meu Instagram, que eu ponho 30 minutos ao dia e já não quero saber mais. Mas se cair, eu vou ter que anular ele aqui. Então a questão é o seguinte, através do trabalho do músculo, essa questão hormonal a gente pode conseguir. E agora outras questões que também o corpo responde, e no teu caso como fisioterapeuta também sabe, existem reações do corpo em função daquelas cargas, daquelas forças de pressão ou forças de tensão que a gente vai exercer sobre o tecido. Que a gente pode exercer sobre o tecido de fora para dentro, que pode ser através de terapia, de técnicas manuais ou a utilização das pistolas de percussão, das bolas de tênis para automassagem, do foam roller, tudo que a gente conhecer, que a gente vai gerar estímulos mecânicos no tecido facial, ele vai responder. Então, uma questão bem prática para as mulheres, por exemplo, para tentar diminuir ou evitar a dor pré-menstrual, é contar com um tecido miofacial mais laxo num período onde ele tem uma tendência a estar rígido. E como pode ser feito? Com a aplicação de automassagem, mas não só na zona da dor, porque aqui então já entra com uma outra questão, que é a questão das cadeias miofaciais, que elas estão conectadas em partes distintas do corpo, né? Eu posso atuar na zona lombar, trabalhando na parte dos isquiotibiais, por exemplo, ou até mesmo na parte do quadríceps, ou no tensor da fascia lata. É como tentar diminuir a rigidez de toda a parte periférica para que aquela parte central tenha menos rigidez. Então, existe. E no caso das mulheres com mais de 50 anos,
é manter uma vida ativa e o mais variado possível enquanto a própria natureza dos movimentos, né? E isso eu acho uma coisa muito legal e que os teus posts estão incríveis, parabéns, Obrigado. movimentados, mostrando exatamente o que tu quer ensinar, que é a variabilidade do movimento, né? E essa variabilidade, ou seja, se tu só caminhar é bacana, mas tu não tem variabilidade, né? Passa Exatamente. 10 horas sentado, caminha 1 hora, uma pobreza de movimento no corpo, né? Mas deixa eu fazer uma pega do que tu falou. Por exemplo, eu que trabalho muito com o ombro, e é que me veio um caso na cabeça. Um paciente que luxou o ombro, ele luxou e conseguiu voltar. Tudo bem, os tecidos estruturalmente ficam bem, e o que acontece geralmente? O tecido facial, ele se engatilha todo, que a gente chama de ativação dos pontos de gatilho. O ombro está ótimo, mas eu não consigo que ele melhore dos pontos de gatilho. Tá sendo um desafio que ele mesmo diz assim, a faca não sai. Então, sim. Aí tu acabou de dizer talvez uma resposta. Talvez não adianta eu mexer só no ponto onde está a faca, né? E reorganizar todo o sistema facial. Isso faz sentido? Sim, porque, claro, provavelmente nessa parte da luxação, claro, a gente vai pensar no ombro, né? O ombro ele luxou, depois ele voltou para o lugar. O que acontece? Digamos que essa parte entre o peitoral maior, o deltóide anterior, o deltóide médio, posterior, inclusive o trapézio, tudo isso aí deve ter bloqueado um pouco, aumentado a tensão. Mas aí a partir daí, ok, então tem que, da mesma maneira que a gente está ampliando a nossa visualização de não só nessa cabeça do húmero e na fossa glenoide, a gente tem que estar ampliando para onde? Para o peitoral, para o trapézio, para o deltoide, tem que ampliar um pouco mais, porque essas estruturas, esses músculos fazem parte, por exemplo, de 2 cadeias miofaciais que são muito importantes. Também conhecida como cadeias musculares, na abordagem do Leonardo Busquet. Ignorar. Ok. É que pulou aqui o meu limite de tempo no Instagram, que eu tenho 30 minutos, porque senão a gente fica aí muitas horas. Ok, então, e o Busquet chamava de as cadeias cruzadas. Então, quais são? E, no caso, as cadeias musculares, elas são uma interpretação teórica, digamos, dos movimentos sinérgicos entre os músculos. E as cadeias miofaciais são uma realidade anatômica da conexão entre os tecidos. Então, a forma mais correta de falar seria cadeias miofaciais. Tanto é assim que o Busquet, na última obra dele, antes de ele falecer, ele já mudou o nome do livro dele, já não falava de cadeias musculares. Ele começou a chamar de cadeias fisiológicas. Então, essas cadeias miofaciais funcionais, quais são? Uma delas é o laxismo dorsi, que esse laxismo dorsi ele está relacionado com o ombro, do laxismo dorsi vai para o trapézio, do trapézio vai para a faixa torocolumbar, e da faixa torocolumbar vai para o glúteo do outro lado, que tem muito que ver com o revés, por exemplo, né? Vai bater o revés. E depois tem a faixa a cadeia miofacial funcional frontal, que é peitoral maior, faixa abdominal, o reto do abdômen, e o adutor do quadril do outro lado, que tem muito que ver com o drive, com todos os movimentos. Então, claro, tu tem que pensar o seguinte, imagina aqui o meu moletom. O meu moletom aqui em cima ele está totalmente arrugado. Aí. Agora eu te pergunto, essa tensão, ela vai ficar somente aí?
ou ela vai ir para toda a minha parte posterior do moletom e para toda a parte anterior do moletom. Então, tem que dar uma olhada também nessa parte tóraco-lombar, na parte do glúteo, na parte do peitoral, da parede do abdômen, dos oblíquos externos e internos do outro lado e do adutor. E a parte é como se a gente quisesse fazer a cama, aí ela está com uma ruga lá na esquina, mas para arrumar lá, você tem que ir lá na outra esquina, puxar do outro lado, até poder ajeitar isso aí. Porque um lençol, ele é um tecido com fibras de algodão entrelaçados. E o tecido miofascial é um tecido com fibras de colágeno entrelaçadas. E esse aumento de tensão aí nessa zona, ele já está mandando um aviso constante, estímulos constantes, para que a organização desse tecido atenda essa realidade atual do tecido. E não a que tu desejas como preparadora física ou como fisioterapeuta. Então, o teu trabalho consegue reduzir ou melhorar essa organização, mas teria que ampliar um pouco mais a vista nessa questão. Eu vejo que tu mudou e é uma coisa que a gente... isso aqui. Qual é o termo melhor atual para a gente falar? Nós não queremos mais... A gente entendeu que não se libera a face. Que a mão humana não tem nem capacidade para fazer essa desconexão, que a gente achava isso, né? E vocês estão nos mostrando que isso não confirma. Como é que tu tá chamando? Eu vejo que tu usa muito a palavra organização miofacial. Claro. Sim, porque o que acontece? Existem dois fenômenos biológicos que determinam, que vão determinar em grande parte como o tecido vai funcionar. Uma é a mecanotransdução, que é a capacidade que o tecido tem de interpretar os estímulos mecânicos, para a partir daí dizer, olha, se o estímulo aqui está sendo de tensão, eu preciso que esse tecido tenha fibras que sejam resistentes à tensão. Se o estímulo mecânico que eu estou recebendo é de deslizamento, que, por exemplo, na fisioterapia se faz muito isso, né? Pressão com deslizamento, a ordem que tu está mandando para os fibroblastos é que precisam de fibras de colágeno resistentes ao estiramento e ao deslizamento. Então, digamos que a mecanotransdução é o que faz. E a piezoeletricidade é a capacidade que o corpo tem, ou nesse caso o tecido miofascial tem, de interpretar qual é a direção desse estímulo mecânico. Porque não é só questão de dizer eu preciso de colágeno tipo 1 e colágeno tipo 3. Ok, mas como eu coloco eles? Coloco assim, em série. Então, através da piezoeletricidade, que é a mesma, digamos que é a direção ao que você está fazendo, os seus movimentos, pode ser só, o ponto gatilho pode ser só compressão, isquemia, ou pode ser com pequenas torções, rotações, ou pode ser com deslizamento. Então, esses dois fenômenos vão estar mandando estímulos para o tecido. E o tecido, ele vai atender a característica do estímulo mecânico e a direção do estímulo mecânico. Agora mesmo, nós estamos sentados aqui, estamos fazendo isso constantemente. Se os ombros estão caindo para frente, se a cabeça está caindo para frente, eu estou sentado, apoiado na minha cadeira. Então, o corpo está constantemente se organizando. Tanto é assim que, quando a gente se levanta, a gente nota, estou um pouco rígido no quadril, mas imediatamente que tu começa a te mexer um pouquinho, como que isso vai modificando. Então, o que acontece? O termo liberação miofacial, ele surgiu derivado de uma técnica desenvolvida por dois fisioterapeutas americanos nos anos 60, que realmente utilizavam, mas a técnica de liberação miofacial é uma técnica manual, onde se exerce muita pouca pressão e um breve alongamento entre a parte cutânea e subcutânea. E, ao parecer, se
sentia uma real sensação de maior liberdade ou de liberação. Não, realmente eu estou mais liberado. Isso aí continuou. Aí com o surgimento do foam roller, do roller master, de tudo isso, as pessoas começaram a chamar de autoliberação. E por que autoliberação? Porque era que a pessoa se aplicava nela mesma. Mas realmente a liberação é uma coisa, liberar alguma coisa é dar liberdade totalmente que essa coisa faça outra coisa. Isso não acontece no tecido. Então começaram a surgir outros termos mais, como automassagem, autoliberação continua sendo utilizada um pouco, mas o que mais se utiliza, porque também começaram a ver, não é a mesma coisa que eu aplique essa técnica exercendo pressão, por exemplo, com uma pistola de percussão, ou com um roller massager, que eu estou exercendo pressão de fora para dentro, que se eu tiver que deitar em cima de um roller, de um foam roller. Um foam roller, o meu corpo está exercendo pressão sobre o material, e não o material sobre mim. E no caso do foam roller, implica sim ou sim que eu tenho que fazer movimentos. Então começaram a ver que, então a gente tem que começar a diferenciar o uso do foam roller, o uso do roller massager, o uso dos IASTMs, que são os raspadores, o uso da pistola de percussão, porque realmente, em função do acessório, da ferramenta que tu estás utilizando, possa ter respostas diferentes. Isso tem que ser tomado em consideração. Eu, particularmente, gosto de utilizar um termo que, para mim, dá respostas a muitas dessas coisas, e alguns estudos também utilizam, que é a mobilização. Mobilização miofacial, porque todas as técnicas que eu posso aplicar através do movimento, através de técnicas manuais, uso de ferramentas, para mobilizar o tecido, e essa mobilização do tecido gerar um estímulo adequado à sua própria natureza. Então, mais que liberação. Liberação é uma coisa que já tem tempo que eu não uso. Não uso. O Eduardo Mederdrucci, que é um colega fisioterapeuta, que ao contrário de ti, ele é argentino que veio para o Brasil. Muito bem, que legal. Mora em São Paulo. Silviane, falei isso desde que inventaram o nome fáscia. Está lá e precisa estar lá, podendo chamar de massagem. Como os gregos ou os romanos, as técnicas francesas já falavam isso. O mesmo quando estudavam massagem do tecido conjuntivo, o que aconteceu é que inventam muita coisa para explicar coisa já explicada. Na realidade, claro, não é. Exatamente. Assim, nós já sabíamos, agora a gente tem uma ciência, inclusive, claro. uma nova anatomia, né? Claro, e aqui uma coisa, eu entendo perfeitamente o que está comentando o nosso colega Eduardo. Claro, uma coisa é o que, digamos que em nível geral possa chegar para as pessoas, né? Mas, por exemplo, através da ciência, a gente precisa de uma nomenclatura única. Tanto é assim, porque senão é muito complicado chegar a conclusões que a gente possa depois compartilhar essas conclusões e que tenha um uso real, porque se cada um chama de uma maneira, é complicado. Então, nessa tentativa de ter um único nome e que realmente, não, peraí, mas isso aí a fáscia não foi descoberta, ela sempre esteve aí, só que a gente chamou ela de tecido conjuntivo, tecido conectivo, tendão, ligamento, cada coisa tem um nome. E se a gente olhar em nível histológico, é colágeno e pouco mais, entendeu? Só que se o colágeno está organizado em série, ele vai ser um tendão. Se o colágeno está organizado de maneira perpendicular, ele possa ser chamado tecido miofacial. E até mesmo tecido miofacial, agora porque existe um esforço muito grande por parte da ciência de tentar ter um nome correto, né? Então, o que é? É fáscia profunda, é miofáscia, e agora já está se recuperando
como fáscia muscular, algo que faz alguns anos não se chamava faixa muscular. Então, infelizmente, a gente está vivendo numa época onde o conhecimento está sendo construído e a gente vai ter que conviver com essas questões. Mas a liberação miofascial é alguma coisa, não é, eu não posso dizer que seja obsoleto, porque de vez em quando aparece algum estudo que fala, não, autoliberação miofascial em jogadores de tênis, mas por que é isso? Porque para poder seguir uma linha de conhecimento e tu poder depois citar estudos, não, os meus resultados são acordes ou corroboram aquele estudo que foi feito no ano 2010 com autoliberação. Então isso aí vai continuar um pouquinho assim, vai continuar um pouquinho Estamos assim. atravessando aquela ponte, né, da nomenclatura. E realmente tu tem razão. A gente confunde e nós estamos confundindo o paciente porque a gente está mudando, porque nós fizemos tanta força já para modificar essa fáscia, causamos tanta dor nos pacientes e agora nós estamos tentando não causar tanta dor, não é que não é indolor, né? Mas não é nada a ver com o que se fazia antes. Então, nós também, né, a gente está modificando e o paciente também está meio perdido. Essa fisioterapeuta não tem força na mão. Ou, claro. Né, mas assim, para quem está escutando que é leigo, que não é da área, a gente está vendo que não é através da força, e sim, como o Leandro está falando, é de uma organização, é de uma direção, é de uma coisa. E eu gosto muito do teu trabalho, porque tu traz o movimento como uma solução para essa desorganização facial, né? E aí eu tenho uma pergunta que veio também. É diferente o movimento para o músculo do que o movimento para a fáscia? O que eu poderia chamar de um movimento que eu estou priorizando as cadeias faciais? Ok. Então, o primeiro ponto que a gente tem que partir, e também no caso das fisioterapias, das técnicas de fisioterapia, que eu acho que seria uma coisa muito interessante, pelo menos conhecer essa organização anatômica e natural dessas cadeias, porque essas cadeias são cadeias tem origem no trabalho do Thomas Meyer, e o trabalho do Thomas Meyer fala de linhas de transmissão de força, porque o que a gente tem que entender? Por mais que a gente chame o músculo, a função dele é gerar contração, a função mecânica, né? Porque agora a gente está descobrindo outras funções endocrinas, mas a função mecânica é transformar esse aumento de tensão muscular em torque muscular para transmitir força entre aquelas partes móveis do corpo. Mas essa força, como ela é transmitida? Ela é transmitida através dos tecidos conectivos. Então, a célula muscular em si, ela não transmite força. A célula muscular, ela gera tensão, mas essa tensão imediatamente ela vai ir para os costâmeros, por exemplo, e os costâmeros já com a parte superficial dessa célula muscular, que é tecido conjuntivo, que se comunica com a outra célula muscular até chegar no endomísio, perimísio, epimísio e transmite essa força gerada. Quando chega no epimísio, que é a parte mais superficial do ventre muscular, imediatamente ela está conectada com o tecido facial muscular, que é a miofáscia. E esse tecido, ele vai continuar até outras partes do corpo. Então, essa continuidade do tecido, isso é inegável. A tensão muscular, ela é transmitida, e esse torque muscular, através do tecido. E o tecido, ele tem uma continuidade. Ele não começa na sua origem, na sua inserção e acaba. Não, ele vai continuar. Isso já está muito estudado. Tem um trabalho do professor Ruijde, da Universidade de Utrecht, na Holanda, que desde o ano 2007 está pesquisando sobre isso. E essa transmissão de força, ela não fica só no ventre muscular. Ela vai muito mais além do ventre muscular. E ela vai aonde vá essa conexão do tecido.
Tá, ok? Então, para os fisioterapeutas, seria muito importante abrir essa questão, né? Dizer, olha, bom, eu sei que o problema está aqui nesse peitoral maior, só que o peitoral maior ele tem que ser visto como parte dessa estrada ou dessa linha de trem que o professor Meyer fala, que ela está obstruída. Aqui a força não está sendo transmitida muito bem. Então, se a força vem de ali e chega aqui, é como numa estrada ter um buraco. A gente que ia muito ir para Cidreira, para Torres, para aquela BR velha, tinha vários buracos, o que tem que fazer? Tem que ir mais lento. E quando a estrada está bem, tu vai mais rápido. Então, aqui, essa visão ela tem que estar presente em qualquer tratamento que a gente for fazer. E agora tem a outra pergunta. Então, qual é a diferença de trabalho para o músculo e trabalho para a faixa? Se eu for pensar no músculo, eu tenho que pensar no que a gente estava falando agora. Bom, como eu posso aumentar a capacidade do meu músculo de gerar mais torque muscular? Então, é aumentando o peso, fazendo que essa capacidade de contração aumente. Isso é importante. Agora, e o tecido? O tecido, a primeira coisa é, bom, se eu sei que ele tem uma função de transmitir a força, e essa transmissão de força, ela tem, digamos que, umas estradas pré-definidas, e quais são essas estradas pré-definidas? O próprio movimento que a gente faz. Então, os movimentos que a gente faz, já não é nem em nível esportivo, é no dia a dia. Dia a dia. A gente gira, a gente rota, a gente inclina, é tudo desses movimentos assim. Que tem muito a ver com as escolas dos padrões de movimentos, as escolas de movimentos entre funcionais, essa questão, essa palavra eu não gosto muito de falar assim, não, um movimento funcional, não funcional, porém, esses padrões de movimento em rotação, flexão mais inclinação mais rotação, ou extensão mais inclinação, todos esses movimentos já nos está indicando que o corpo ele tem uma maneira de se organizar. Se a gente for pensar só por peças, é difícil de ver isso. Não, mas o bíceps ele está assim, o tríceps ele está assim, o peitoral ele está assim. Mas quando tu abre a visão um pouco e vê que existe um tecido, por isso o trabalho do professor Busquet chegava um momento que não conseguia justificar algumas sinergias musculares. Porque, pô, como é que eu vou ter uma sinergia muscular do laxíssimo dorsi assim e o glúteo maior deste Assim. mesmo lado assim? Mas existe. Mas por que existe? Porque existe um tecido que está cobrindo o dorsíssimo dorsi e esse mesmo tecido cobre também esse glúteo que está aqui. Então, se o dorsíssimo dorsi se contrai e eu sei que a parte da força vai ser transmitida através do tecido miofascial, se esse tecido miofascial vai para cá, ele também. Isso tem estudo até da Universidade do Rio de Janeiro, a Federal do Rio de Janeiro, que os companheiros do professor Carvalho, a professora Carvalho, fez esse estudo. Ela disse, olha, eu vou pedir que o laxíssimo dorsi se contraia e vou ver aonde existe uma modificação da longitude das fibras musculares nos dois glúteos. Se esse se contrai e esse glúteo se contrai, bom, ok, pode ser, porque é uma sinergia muscular, porém, quando esse laxíssimo dorsi se contraía de maneira passiva, com eletroestimulação, esse glúteo também gerava uma pequena contração. Como pode ser isso? Porque através do tecido, o tecido ele vai se mexer e esse tecido vai fazer com que essa musculatura se contraia. Então, a função do tecido miofascial é a transmissão de forças. E essa transmissão de forças, ela tem que ser em toda a sua amplitude e capacidade de movimento. E a função, então, tem uma função. A função é a transmissão de forças. E a segunda função, ele tem que ser capaz tem que ser flexível. Tem que ser capaz de alongar. E a terceira, tem que ser elástico. Por quê? Porque quando eu faço um movimento para trás, pensar que aqui eu estou fazendo um movimento muito elástico para trás, quando eu cessar a contração muscular da parte posterior, se eu tenho uma parte elástica aqui na minha parte anterior, vai ser muito mais fácil de eu voltar.
Ou, por exemplo, quando eu faço isso aqui, ó, eu viro a cabeça, eu faço uma rotação, eu estou com os rotadores no meu pescoço do meu lado esquerdo contraindo, ok? Mas eu estou alongando todos os meus rotadores do lado esquerdo, do meu lado direito. Quando eu deixo de contrair o lado esquerdo, como isso está alongando e é elástico, o que vai acontecer? Vai voltar a cabeça para o lugar. Eu não preciso fazer rotação para um lado, agora, Leandro, volta, rotação para o outro, Não, eu tenho um componente elástico que me permite economizar energia. Rotação para um lado, relaxa os rotadores, a cabeça volta naturalmente. Então, no movimento é a mesma coisa. Eu jogo para trás, como tem uma parte elástica, eu não preciso fazer jogo para trás, venho para frente. Isso são os robôs. Os robôs se mexem assim. A gente, com esse componente elástico, optimiza e economiza o uso de energia. Como seria um movimento para o tecido miofascial? É aquele que atende, primeiro, a sua disposição anatômica, do conjunto dos músculos envolvidos, que facilite a transmissão de forças ao longo desse recorrido, não, assim, né? A palavra, não, Sim. Ao recorrido. Eu entendi, pelo menos. Então, ele responda à nossa organização anatômica, que ao longo desse caminho miofascial, que ele também seja capaz de transmitir forças ao longo desse caminho, e que favoreça a elasticidade nesse movimento. E eu vejo que não é aquela nossa ficar parado, né? Não é alongar e ficar lá. Não. É sempre em movimento. É uma dança. Movimento. Agora tu falou uma coisa legal. Então o alongamento estático, ele não é favorável? Sim. Tudo são fases, depende de onde você vai fazer. Por exemplo, numa fase inicial, para as pessoas que para os corpos que não estão acostumados a esses movimentos, o que tem que ser feito? Porque eu volto àquela questão. O tecido miofascial, ele atende a mecanotransdução e a piezoeletricidade. Se eu levo o braço lá para trás e deixo parado lá, o que eu estou fazendo? Mecanotransdução, mas principalmente a piezoeletricidade, que é indicando como o tecido deveria estar organizado. Então, é uma estratégia para amoldar a direção que tu quer. Porque eu, por exemplo, eu trabalho muito com elásticos, mas o elástico não é para melhorar o meu desempenho no movimento em nível de um elástico cada vez mais forte. E se não é, eu uso o elástico para levar as minhas estruturas a novos níveis de amplitude de movimento, e nesses novos níveis de amplitude de movimento, eu ser capaz de gerar força. Porque qual é o problema de trabalhar só a força? Vai chegar um momento que, para eu ser cada vez mais forte, levantando mais peso, certamente eu vou diminuir a amplitude do movimento, onde eu sou capaz de gerar força. Exato. Não é que o trabalho de musculação faça tu diminuir a tua amplitude de movimento. É que cada vez tu está mais acostumado, por uma questão de braços de alavancas e questão de torque, eu não vou poder colocar 200 quilos aqui. Eu posso levantar 200, mas certamente eu vou começar a levantar a partir daqui. Eu vou levantar 250, mas vai ser um pouquinho mais assim, porque eu vou precisar preservar a estrutura, as articulações. Então, o que eu vou estar perdendo aí? Capacidade de... Eu vou me adaptar a novas amplitudes de movimento e vou desadaptar a amplitudes de movimentos maiores. Então, o trabalho do elástico, ele entra para isso. Eu trabalho com elástico não pensando no concêntrico, muito mais no excêntrico e que favoreça uma maior amplitude. E desde essa nova amplitude que eu seja capaz de gerar um torque. Então é um trabalho que se faz com cargas
baixas, e o elástico é um grande aliado para essa questão. Mas Gente, sempre nesse olha que pensamento. importante, isso é uma coisa muito importante. Cargas baixas, ou seja, este estímulo, vamos chamar ainda de miofascial, esse estímulo miofascial, Correto. não necessariamente eu preciso ter grandes cargas, porque ele é muito complexo o movimento. E eu demando muito do corpo à medida que eu vou ter que fazendo. E principalmente, Leandro, eu que trabalho muito com ombro, e tem uma coisa que acontece muito nos tenistas, nos lançadores, que é a instabilidade adaptativa. Ou seja, o número de vezes que faz a rotação externa, eu deixo esta região instável em detrimento de um bloqueio da rotação interna. Correto. E aí a primeira coisa que eu peço para esses pacientes, para esses atletas, é não ampliar, não alongar como se alongava antigamente esta parte anterior e melhorar essa mobilidade posterior que foi perdida pelo número de vezes que foi fazendo. E essa suavidade, isso que tu fala de não ter carga, de ser suave, não quer dizer que tu não possa botar o braço para trás, né? É como tu vai botar. Claro, exatamente, exatamente. Porque eu vejo que todo movimento que tu cria, que tu mostra, ele é dentro de uma estabilidade. Ele é amplo e estável. Sim. Exatamente. E aí, no caso, essas cargas suaves, que pode ser com o mesmo haltério, eu trabalho com halteres nessa filosofia de meio quilo, 1 quilo, 2 quilos como muito, e principalmente os elásticos, porque essas ferramentas, elas me ajudam nessa estabilidade que tu está falando, que ele só com o seu movimento não vai ter. Então, se eu coloco um peso aqui na minha mão e deixo que caia para trás, vai ser muito mais estável ao que eu tente fazer sozinho isso daí. E o elástico é a mesma coisa. O elástico ele vai me levar com segurança para trás, para depois eu poder gerar a força. E é muito interessante integrar esse tipo de trabalho em pessoas com essa questão que você está levantando agora. Que legal, que coisa. Ai, Leandro, já acabou o nosso tempo e tu tem que trabalhar. Ai, sim. Nós vamos precisar... Olha que coisa linda, que coisa ampla. Nós temos em Porto Alegre uma das grandes pesquisadoras mundiais da face, que é a Fabiana Silva. Fabiana, sim. Ela até está pela Bélgica agora, acho que ela está 1 ano aqui, exatamente. Ela está fazendo o doutorado dela e aí está aproveitando o máximo, né, o que a Europa pode nesses estudos, na Itália, enfim, vocês estão de parabéns e nós só podemos agradecer porque é através das tuas pesquisas que nós vamos trazer para a clínica a melhora, né? E eu deixo o convite para você. E para aí um pouquinho, antes de eu terminar, eu quero saber como é que eu posso ter o teu livro. Eu quero o teu livro. Vende no Brasil? Pois eu publiquei esse livro, foi o mês passado agora, até estou nesse momento, e eu estou vendo a maneira de poder chegar no Brasil. O próximo passo vai ser uma tradução ao português, porém eu não sei quando vai ser, nem quando vai chegar. Atualmente eu sei que ele vai estar sendo vendido na Argentina, Colômbia, México, quase todos os países da Latinoamérica. E eu acredito que no Brasil também. Isso aí eu vou te informar para poder te dizer. De repente, já está na Amazon? Na Amazon, ele vai demorar umas 3, 4 semanas ainda para chegar. É que a Amazon demora mais. Tem umas outras plataformas online que vai estar antes, e a Amazon eu sei que vai estar, porém eu não sei quando vai estar ainda. Então, eu te aviso.
Nos avisa, por favor. Sim. Eu acho Esse é um livro que eu fiz esse livro pela seguinte questão, porque muitas pessoas me procuravam e eu não tenho condições de atender a todo mundo. Então é um livro para o profissional, ele vai servir para entender o meu raciocínio clínico, e para as pessoas serve para qualquer pessoa. Tem vídeos, eu ensino como utilizar algumas técnicas de automassagem, o roller massage, os exercícios, e tem vídeos. E para todos nós profissionais, porque isso eu insisto muito nas minhas formações, essa forma de entender o corpo, primeiro ela tem que passar por nós. Não, ela tem que passar por nós, a gente tem que fazer os movimentos, tem que sentir, para a partir de aí começar a ensinar. E esse livro ajuda bastante. Veio para o Brasil este ano? Eu tive na PUC o ano passado, porque o ano passado eu fui selecionado para uma bolsa de pesquisa aqui, e dentro dessa bolsa eu tinha que fazer uma viagem fora da Espanha, e aí eu encontrei uma universidade sócia, e a universidade era a PUC, e foi com o professor Rafael Batista Heimann, e tive uma semana com ele aí, o ano passado na PUC, e agora eu estou indo semana que vem, para passar as Páscoas aí com a minha família. Por isso que eu não te prometo nada. Eu vou levar alguns livros, eu não te prometo nada, mas a gente poderia tentar se encontrar. Eu não prometo nada, não podia prometer, né? Não posso, porque está aqui, está gravado. Não, é a primeira vez que eu vou com a minha família para o Brasil, então claro. Em Porto Alegre eu vou estar há pouco tempo. Exatamente. Mas eu quero saber, eu quero que tu coloque para a gente poder também divulgar. Sim. Quando tu vem dar o curso de novo aqui. Ok. É muito lindo o teu trabalho, parabéns. Obrigado, senhor. Muita gente elogiando, que coisa boa. Depois essa live vai para o feed, tanto do Leandro quanto o meu, e as pessoas que não podem assistir de manhã vão assistir. Leandro, um prazer, tá bom. Parabéns, Beijo. Segue firme Vamos deixar que não passe 2 anos, tem que ser menos tempo agora, vamos ver se a gente se vê daqui uns meses, tá ok? Tá certo, obrigado. Querido. Um abraço. Um beijo bem grande, um abraço. Tchau.